Alerta! Bomba nas redes. Daniel Lopes afirma que existe um suposto plano envolvendo James Rickards e Steve Bannon para ajudar Jair Bolsonaro. Existem declarações, interpretações e muito debate na internet. Fique até o final porque aqui a gente separa fato de narrativa e explica o que realmente se sabe, sem sensacionalismo e sem boato. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Informação com responsabilidade é aqui. A situação tá muito estranha aí. Eu vou mostrar para vocês a urgência de você se preparar, né, mais ainda a urgência, porque ontem foi feita uma entrevista lá nos Estados Unidos, né, até o Eduardo, filho do ex-presidente, participou dessa entrevista, e logo depois, essa entrevista lá com aquele cara que você já conhece muito, né, que é conhecido como uma espécie de mentor do presidente Donald, que é o Bannon, né? Eu tô falando um pouquinho diferente o nome dele, é o Stephen Bannon. Já viu o nome desse cara? Esse cara tem um programa, né? E ele convida pessoas ali para conversar. E ele convidou, depois do filho do ex-presidente, ele conversou com um banqueiro americano, que é o Jim Rickards. E esse cara falou que ele tem uma solução para salvar o ex-presidente, né? Tirar o ex-presidente do chilindró. Meus amigos, o cara apresentou um negócio completamente louco, uma ideia insana. Ideia essa que, se realmente for levada a cabo, pode arrebentar com o nosso país e até com o continente sul-americano. Eu vou explicar isso tudo claramente para vocês, vou te passar os links, vou te passar tudo, os vídeos, para você assistir por conta própria e fazer a sua própria avaliação. Mas olha só, meus amigos, deixa eu te falar um negócio. Se você não conhece o Jim Rickards, que foi o cara que falou isso, você fala, isso é um velho maluco. Mas não, cara. O Jim Rickards é um cara, um banqueiro muito importante nos Estados Unidos e ele trabalhava diretamente com o pessoal da CIA, tá? Com o pessoal da CIA. E no meio, eu já conheço o trabalho do Jim Rickards, ó, há muito tempo. O Jim Rickards é um cara que ele escreve muitos livros e esses livros dele, ele sempre traz, assim, previsões muito interessantes. Ele tem acertado muitas dessas previsões, tá? Eh, e eh, ele revelou mais uma coisa na entrevista que me deixou de queixo caído, que eu não sabia. Na verdade, foram 2 coisas que trouxeram ali uma situação, assim, meio estranha, tá, porque mostrou que o cara já esteve envolvido em outras derrubadas de poder ou derrubadas de governo. Falei: "Meu irmão, esse cara é meio estranho, hein". Eu achei que ele era um cara apenas que, trabalhou com a CIA. Não, meu irmão, esse cara, ele também ajudou os Estados Unidos a derrubar governos. Cara, eu vou explicar isso tudo para você. Por que que eu tô te falando isso? Para você ver que o cara que tá propondo uma solução para tirar o ex-presidente, Bolsonaro do chilindró, você vai ver que esse cara não é um doidão qualquer não, meu irmão. Você vai ver que o cara ele tem poder, né, e ele tem uma história aí sinistra de envolvimento com esse tipo de estratégia. Só que o que ele propôs seria um caos completo para nós, tá? Traria uma situação muito caótica ali, para o Brasil. O nome do cara que deu essa entrevista falando que ele tem a solução para salvar o ex-presidente, lá da que foi detido, o link tá aí e o nome dele é James Rickards, perfeito? Deixa eu só explicar rapidinho para você quem é James Rickards, tá? James Rickards, ele é um advogado, banqueiro de investimento, consultor financeiro, autor americano. Ele tem formação em economia e em direito, tá? Ele tem um bacharelado em artes pela Johns Hopkins University, mestrado em economia pela Paul H. Nitz School. Ele tem também formação em direito pela Universidade da Pensilvânia e também ele tem formação em tributação pela New York University, tá? Tem uma carreira profissional muito longa, trabalhou 35 anos no mercado financeiro e Wall Street, atuou em instituições muito importantes como o Citibank, né? E entre outras empresas, ele foi principal negociador
que coordenou o resgate da LTCM pelo Federal Reserve de Nova York, um dos momentos ali mais importantes da sua carreira. Depois ele atuou como Senior Managing Director para inteligência de mercado e consultoria em empresas, tá? Na Tangent Capital Partners, ele também atuou como conselheiro junto ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e à Comunidade de Inteligência Americana, ou seja, de espionagem, CIA, FBI, em assuntos de finanças globais e riscos sistêmicos. Ele leciona como professor convidado em instituições como a Universidade Johns Hopkins, a Kellogg School of Management, e ele tem vários livros importantes, como Currency Wars, The Death of Money, New Case for Gold, The Road to Ruin, entre outras obras, tá? Ele critica muito os sistemas das moedas fiduciárias sem lastro, né, afirmando que isso torna o sistema financeiro global muito instável. Ele defende o retorno do uso estratégico do ouro como reserva de valor e também âncora monetária. Ele alerta sobre riscos sistêmicos e crises financeiras globais e sobre como governos, bancos centrais e elites podem manipular as moedas, mercados e políticas monetárias, tá? Então, é um cara que não apenas tem uma formação robusta e atuação profissional robusta, mas ele também atuou no setor de inteligência norte-americano e no Departamento de Defesa. Vamos lá agora, então, meus amigos, entender o que esse cara falou, que ele sugeriu para a solução para o Brasil. Lembrando que antes do James Rickards entrar, o filho do ex-presidente, ele que está nos Estados Unidos, ele participou dessa entrevista e deu um panorama lá. Então ele entra logo em seguida, ele fala: "Concordo com o filho do ex-presidente", tá? E ele falou, olha o que ele fala logo no início: "Eu conheci Lincoln Gordon pessoalmente". Meus amigos, você sabe quem é Lincoln Gordon? Antes da gente mostrar para você a solução que ele está propondo, você já ouviu. Lincoln Gordon é uma figura muito importante na história do nosso país, né? Travou aí, mas voltou já, né? Inclusive, vou aproveitar que deu uma travadinha, pegar um copinho d'água aqui, beleza? Vocês já ouviram falar em Lincoln Gordon, meus amigos? Lincoln Gordon. Tô esperando ver se alguém. Ó, Frederick acertou. Sabe quem era Lincoln Gordon? Lincoln Gordon era o cara que era embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, na época que, lá em 1964, começou o governo militar. Perfeito? Meus irmãos, você tem noção do que esse cara está dizendo? Presta atenção agora que eu vou te explicar. Esse cara está dizendo que quando os Estados Unidos ajudaram a implementar o governo militar no Brasil em 1964, ele ajudou a fazer isso. Você tem noção do que esse cara tá dizendo? Ele nessa entrevista, ele fala: "Eu conheci o Lincoln Gordon pessoalmente nos anos 60, né, que era embaixador dos Estados Unidos em 64, e ele fala: "Quando nós americanos fizemos uma mudança de poder bem-sucedida no Brasil", ok? Ele falou: "Eu não estou defendendo isso hoje, eu estou defendendo que a gente atue sobre o Brasil ou contra o Brasil por um outro caminho". Meu irmão, olha que maluquice isso. O cara não apenas admitiu que os Estados Unidos tiveram direto envolvimento na mudança de regime no nosso país em 1964, mas além disso ele falou que ele conhecia o Lincoln Gordon, que ajudou a fazer isso, e que ele também ajudou. Olha só que doideira, tá? Aí ele fala: "Não, eu conheci o Lincoln Gordon em 1964, quando os Estados Unidos mudaram o regime no Brasil e foi muito bem sucedido, mas eu não estou defendendo isso hoje. Eu estou defendendo outra coisa, tá?" E ele falou: "Eu posso desestabilizar". Ele está falando: eu posso desestabilizar a Venezuela, o Brasil e Kiev com uma única atitude, ok? E aí você pergunta: "Daniel, qual é a atitude essa?" Porque ele está dizendo que ele tem uma solução, não apenas para quebrar o Brasil, mas para quebrar a Venezuela e para quebrar, eh, Moscou também e resolver o conflito em Kiev. Sabe qual é? Né? Tchan, 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 já vou falar para vocês agora. Eu só gostaria de lembrar que a gente está com 8.000 pessoas assistindo ao vivo, mas só 3.000 likes. Ó, isso aqui está completamente inaceitável. Tá certo? Tá completamente inaceitável, tá? Então eu vou pedir para eu botei a água no copo, mas não bebi.
Acelera no like aí então, meu querido. Você não tá com o dedo engessado, você não tá com cãibra no dedo, nem tá com lesão de esforço repetitivo. Acelera no like, lembrando que o like é um joinha que fica embaixo do vídeo, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu já revelo para vocês o plano. O cara disse o seguinte: eu consigo quebrar o Brasil. E é claro, por que ele quer quebrar o Brasil? Ele quer quebrar o Brasil para que o povo fique indignado com o atual governo e se levante contra o atual governo. Esse é o plano dele, tá? Então, ele falou: eu consigo quebrar o Brasil, quebrar a Venezuela e quebrar Moscou com uma única atitude. E a atitude é descer o valor do petróleo para $20 o barril, ok? Esse é o plano secreto, esse é o plano dele. Fazer o petróleo cair para $20. Ele diz que com isso ele quebra o Brasil, a Venezuela e Moscou. Ele resolve a situação no Brasil, na Venezuela e no conflito lá em Kiev. Por quê, meus amigos? Primeiro, né, ele fala, cara, isso vai chamar muito mais a atenção do Putin, mais do que qualquer conflito bélico, F-16 ou qualquer outra coisa que você queira, né? Ele disse, a Venezuela depende totalmente do petróleo, o Brasil também. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Nós não vamos fazer igual nós fizemos em 1964, quando ajudamos a colocar o governo militar no poder, mas dessa vez faremos uma guerra financeira. Utilizaremos técnicas financeiras para desestabilizar ambos os países. Então, ele fala: a gente até pode jogar projéteis e destruir alguns laboratórios, depósitos dos grupos dos meliantes, mas existem outros caminhos, tá? E aí, só que aí, cara, o apresentador fala: peraí, se o barril do petróleo descer para $20, você vai quebrar todo o petróleo fracking, né, nos Estados Unidos, o xisto betuminoso, porque só para extrair custa $60 cada barril, e vai quebrar também a Arábia Saudita, que não vai querer colocar $1 trilhão de investimento nos Estados Unidos, né? Então, o cara fala assim: pode ser até que aconteça, algumas pessoas vão se prejudicar também, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando: meu ponto é que existem várias técnicas para usar para quebrar o Brasil, a Venezuela e Moscou. Essa é a mais poderosa, mas são muitas, tá? E ele falou: nós tentamos outras medidas para quebrar Moscou e fazer o povo se levantar contra Putin, mas não deu certo, porque Moscou tem muitos aliados e está de mãos dadas com Pequim, né? E eles têm muitos recursos naturais. Só que ele fala, por outro lado, o Brasil é mais vulnerável e a Venezuela é absolutamente vulnerável, tá? Então, ele diz que essa é uma das medidas, perfeito? E aí, meus amigos, o problema é que ele não falou só essa medida, ele falou outras medidas. Ele disse o seguinte: a gente pode usar, tá? A proposta dele é a seguinte: foi um absurdo deterem o ex-presidente, então nós precisamos quebrar o Brasil para que a população fique indignada contra o governo do Brasil e aí a população queira mudança. Olha o plano maluco do cara. O que está circulando é uma afirmação feita por Daniel Lopes de que haveria um movimento internacional envolvendo James Rickards e Steve Bannon para apoiar Jair Bolsonaro. Porém, até o momento, não existe qualquer prova pública, documento oficial ou confirmação das pessoas citadas. É importante entender como esse tipo de narrativa nasce e se espalha. Quando nomes internacionais conhecidos entram numa história, o impacto cresce, mas isso não transforma a alegação em fato. James Rickards é conhecido por análises econômicas e geopolíticas. Steve Bannon é um estrategista político que já atuou em campanhas internacionais. Isso por si só não significa automaticamente ação coordenada, muito menos um plano secreto. O risco começa quando uma hipótese vira manchete definitiva. A internet acelera versões antes que haja checagem suficiente. Nosso papel aqui é frear esse impulso e perguntar: há documentos? Há declarações oficiais? Há provas verificáveis? Até agora, a resposta é não. Isso não impede que exista debate político internacional.
Existe, sim. Isso não impede que figuras políticas conversem nos bastidores. Isso sempre existiu. Mas é outra coisa completamente diferente afirmar que existe um plano para livrar alguém da prisão sem evidência concreta. Por isso é fundamental separar três coisas: opinião, análise e fato confirmado. Misturar tudo isso só cria confusão. A verdadeira notícia aqui não é o plano, mas o impacto da afirmação. Como essas falas inflamam redes, movimentam torcidas políticas e criam narrativas sem base documental. Se amanhã surgir prova real, a análise muda. Enquanto isso, o que existe é um discurso sem confirmação. Cuidado com certezas fáceis. Cuidado com histórias sem fonte. E sempre exija prova antes de acreditar. Se você valoriza a informação responsável, deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Aqui a gente não vende boato, entrega análise.